Este é o diário de Amadeus Arkham. Ele conta a história do lugar que carrega seu nome, o Asilo Arkham, mas, sobretudo, revela o segredo mais sombrio de Amadeus, o mal que ele soltou no mundo e espera que o leitor seja capaz de impedir, antes que esse mal se espalhe e seja tarde demais. O ano era 1945. Um já idoso Amadeus se encontrava no seu escritório no Asilo Arca, aguardando o novo comprador do asilo. Quando este chega, após os cumprimentos, o homem pergunta se Amadeus poderia lhe mostrar a propriedade. Amadeus confirma, mas o homem, ao notar o quadro de uma mulher, pergunta ao velho quem esta seria. Minha mãe, responde Amadeus, e a história do asilo estava diretamente ligada a ela. O pai de Amadeus havia partido para a guerra ao lado da União, e suas primeiras memórias eram de sua mãe parada na janela à espera de seu retorno. Lee, o líder da União, havia se rendido e seu pai já deveria ter retornado. Porém, em uma noite chuvosa, um soldado apareceu ao longe. Era ele, dizia sua mãe. Todos correram para a porta, mas ao chegar não era seu pai, mas um soldado com a carta do novo presidente, explicando que o pai das crianças havia morrido em uma batalha travada pouco após a rendição de Lee, o que significava que ele lutou em vão e perdeu a vida. A mulher entra em desespero, e o soldado vem ao seu auxílio para tentar consolá-la, quando ela de repente rouba a arma do oficial e o mata. Depois começa a matar seus filhos um por um, mas quando restava apenas Amadeus, ela por algum motivo para e dá fim a si mesma. Mudado por essa tragédia, Amadeus é criado no orfanato Elliot. Quando cresce, ele deixa o orfanato apenas com suas roupas e o sonho de ajudar pessoas como a sua mãe. Um lugar onde a ciência mais avançada em tratamentos mentais poderiam ser utilizada para prevenir destinos como o seu. Com o dinheiro doado pela Fundação Elliot, ele dá início ao seu sonho, em uma terra considerada amaldiçoada pelos Gothamitas, devido às torturas e mortes durante a Revolução. O asilo foi inaugurado e tudo estava indo bem, mas assim como todos os lugares, o asilo também tinha seus problemas. No caso de Arkham, um homem tão insano que Amadeus se recusa até mesmo a pronunciar seu verdadeiro nome. Ele o chama apenas de Jack Doe. Jack era culpado de inúmeras mortes, inclusive dentro do asilo. Ele sentia prazer em matar e estava sempre com um sorriso horrível no rosto. O comprador então interrompe a história de Amadeus, pois ele gostaria de saber o porquê então do asilo estar em decadência. Amadeus explica que é a falta de novos pacientes graças a instalações mais sofisticadas, como as da Corporação Lázaro de Metrópolis, fizeram com que o asilo estivesse agora por um fio, se não fosse a generosidade de doadores como o próprio comprador. Por isso, Amadeus gostaria de fechar o negócio, já que ele parecia se importar com os pacientes. O comprador diz fazer isso para o bem das próximas gerações. E ao perguntar para Amadeus se ele possuía filhos, Amadeus responde que não, mas isso lhe traz lembranças traumáticas. Em 1885, numa noite chuvosa, uma criança coberta com tanto sangue que nem mesmo a chuva limpava, apareceu na sua porta. O garoto parecia não ter memórias e Amadeus decidiu ajudá-lo. Se identificando com o garoto órfão, ele o acolhe. O garoto era muito inteligente e interessado no trabalho de seu tutor. Ele passou a acompanhar Amadeus no asilo. Ele acreditava no bem das pessoas, e quando as coisas ficavam ruins, ele dizia para Amadeus: Amanhã é uma nova página, papai. Essa frase se tornou a motivação de Amadeus, e mesmo ao conhecer Jack Doe, o garoto não se perturbava. Amadeus, por outro lado, se perguntava
se alguns, como Jack, não estariam além de qualquer ajuda, principalmente quando ele escapou 2 dias depois e pegou o garoto como refém. Cercado e sabendo que matar o garoto seria seu fim, Jack o solta. E ao abraçar o garoto, Amadeus sente que a luz interior do garoto apenas aumentara. Novamente, o comprador traz Amadeus para a realidade. Agora ele quer saber sobre o mais infame acidente de todos. Amadeus diz não ter conhecimento sobre o que o comprador fala, mas o comprador lhe revela que não precisava mentir. Ele tinha feito sua pesquisa e sabia da grande fuga em massa. Sem opção, Amadeus começa a lhe contar. Em 1886, após um enfermeiro se aproximar dos internos, suas chaves foram pegas. Os internos então o mataram e mataram todos no caminho, liberando mais pacientes pelo caminho. Porém, eles não eram burros, e para evitar os guardas armados na entrada, vão até as caldeiras, no fundo, onde cavam um túnel. Os jornais abafaram o caso, para evitar o pânico geral. Ao chegar no asilo pela manhã, Amadeus sabia que Jack Doe era o responsável por aquilo. Ele podia ouvi-lo rindo em sua mente. É aí que a ficha cai. Amadeus conhecia Jack e sabia quem seria seu primeiro alvo. Amadeus, em desespero, corre para casa, mas é tarde demais. A cama com sangue é tudo que encontra, e em sua mente, tudo que ouvia era: amanhã é uma nova página. Mas para o garoto, a história havia acabado. Com o tempo, vários pacientes foram levados de volta ao asilo. Porém, Jack Doe nunca mais foi visto. O comprador então diz a Amadeus que gostaria de ver o local da fuga, a caldeira. Já se faziam 60 anos e Amadeus nunca havia retornado àquele local. Ele mostra ao comprador que haviam refeito a parede no local da fuga, mas o comprador lhe aponta outra parede que também parecia refeita recentemente e lhe pergunta: por que essa também foi reconstruída? Amadeus diz não saber, e o comprador lhe diz: há muitas coisas que o senhor não sabe, e lhe sussurra um segredo que congela Amadeus. O comprador se retira e diz que amou o lugar, deixando Amadeus paralisado na caldeira. Naquela noite, Amadeus em choque não consegue dormir. Ele não conseguia processar o que ouviu e decidiu averiguar. Voltando à caldeira, ele derruba a parede que o comprador indicara, mas o que viu lhe fez escrever essa história em desespero. E após revelar a verdade em seu diário, ele se queima junto com todo o asilo, desejando destruir seu legado. Assim, ele espera que, com o diário em mãos, o capitão do departamento de Gotham pudesse deter o homem que ri no escuro. O culpado nunca foi Jack Doe, mas sim o garoto que um dia chamou de filho, que fingiu acreditar no propósito de Arkham e na cura dos doentes, mas nunca acreditou. Ele era a voz na cabeça de Jack Doe, a mão que abriu as celas, e as palavras sussurradas no ouvido de Arkham era uma frase que apenas os dois conheciam: amanhã é uma nova página. A mesma frase estava escrita no corpo oculto de Jack Doe atrás da parede no Arkham. Ele era o monstro que havia feito tudo aquilo para zombar dos ideais e da esperança de Arkham. E agora, ao invés de curar doentes, aquele lugar seria usado para criar monstros. O diário, porém, estava na posse deste homem, agora conhecido como Jack Green, que o lia rindo em seu escritório, até que entra em uma sala com monitores e conversa com alguém. Eles observam um ex-paciente que escapou, conhecido como Batman. Jack não o vê como uma ameaça, mas sim uma oportunidade de testar seus monstros. Nomes já conhecidos pelos fãs do Homem-Morcego, mas ele promete que logo ele daria a oportunidade a outro agente seu, o Exterminador.